Então vamos pegar o livro do Apocalipse, esse versículo que a comunidade aqui, Canção Nova de Fortaleza, escolheu como tema nesses 23 anos que a Canção Nova está em Fortaleza. Apocalipse 22, versículo 20. Prestem bastante atenção no que João ele está dizendo, porque aqui tem uma coisa que é importante também para todos nós, para a melhor compreensão do porquê que nós estamos aqui. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Todos falam agora comigo. Vem. Isso, fala forte. Vem. Mas por que João, o apóstolo João, ele está dizendo: vem, Senhor Jesus? Por que ele não está dizendo assim: vem, Buda? Ele poderia estar dizendo: vem, Buda. Vem, Iemanjá. Vem, Oxalá. Por que ele está falando: vem, Senhor Jesus? Porque é importante que nós entendamos bem o porquê disso. Porque senão nós vamos fazer como Vanúzia falou aqui na oração. A quem você está servindo? Uma hora está com Jesus e outra hora está com, sabe lá quem? Por que tem muitos católicos e de repente eles estão aqui na igreja católica e de repente pode ser que na sexta-feira esteja batendo tambor, invocando os espíritos malignos lá? Ou se não, está na igreja católica e depois está numa igreja evangélica. Por quê? E no entanto, João ele termina dizendo: vem, Senhor Jesus, Maranatá. Então, se ele está dizendo vem, vem de onde? De Recife? Então, Jesus está lá em Recife. Vem, Senhor Jesus, vem para cá, vem para Fortaleza. Fica aqui. Aonde é que ele está? Por que está dizendo vem? Vem de onde? Vamos lá. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 10. Veja o que é que São Paulo está dizendo na carta aos Efésios. Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aquele que desceu é também aquele que
Fala forte. Acima. Agora veja, olha. Acima de todos os céus ou céu? Céus. Então, ele está dizendo que aquele que desceu é aquele que subiu acima de todos os céus. Ele está dizendo que não é esse céu daqui que nós vemos. Esse céu que nós vemos aqui chama-se, no inglês, fala-se, diz que é sky. Quando eles falam o inglês, né, o americano, quando eles falam céus, eles dizem heaven. Heaven, heaven é o lugar aonde Deus habita. Então não é esse céu que nós estamos enxergando. Então São Paulo está dizendo que aquele que desceu dos céus é aquele que sobe aos céus. E agora São João está dizendo, vem, fala forte, Maranatá, né? Maranatá, vem. Então ele está dizendo que Jesus, ele vem do céu. Ele estava lá nos céus e um dia ele desceu. E depois ele subiu. E depois irá descer de novo. Vocês compreenderam a lógica? Estava no céu, nos céus, desceu dos céus para este mundo aonde nós habitamos. Ficou aqui um tempo, 33 anos, depois ele subiu, e agora está dizendo que ele vai descer. Então precisamos compreender o que é que ele veio fazer aqui primeiro, quando ele desce do céu, para depois ele subir e depois descer de novo e vai ficar aqui? Isso. E o que é que ele veio fazer agora de novo? João 6, vamos lá agora. João capítulo 6, versículo 38. Então, agora nós vamos compreender o porquê que aquele que estava lá nos céus, ele desceu do céu para cá. Então, ele desceu para fazer o quê? Aqui, para vir comer peixe conosco. Qual é a comida aqui de Fortaleza, que é bem... ele veio lá do céu para comer baião de 2 aqui, ou de 3, ou de 4. Foi isso que ele veio fazer? Para nós católicos, nós precisamos compreender, e isso precisa ficar cada vez mais bem claro para nós, o porquê que ele veio para cá. Porque tem gente que acha que ele veio para cá para curar o dedinho dela, porque ela está com o dedinho quebrado, então ele vai colocar o dedo no lugar. Aí tem gente que pensa que ele desceu do céu para vir aqui, porque ele está desempregado, ele veio dar um emprego. Aí tem outros que acham que ele veio para cá porque não consegue arrumar um marido, aí Jesus vem para arrumar um marido para ele, ou uma marida, sabe lá para quem? Então agora ele vai dizer,
João 6, versículo 38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu o ressuscite, fala forte, no último. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o quem? O Filho, e nele tenha o quê? E eu? Olha bem, ele desceu do céu para fazer a vontade daquele que o enviou, que é o Pai, e a vontade do Pai é que nenhum daqueles que ele me deu pereça, se perca. Se perca de quê? De quê? E ele está dizendo, todo aquele que nele crê, ele o ressuscite no último, e aí vai ter o quê? Vida. Então Jesus não veio cá para me dar carro, não. Jesus não veio aqui à terra para resolver problema de câncer. E tem gente aí que está se decepcionando com Jesus porque Jesus não curou do câncer. Tem outros aí decepcionados porque Jesus não quer saber de Jesus mais, porque tinham dito numa oração que aquela pessoa ia ficar curada e aquela pessoa não ficou curada. Agora está decepcionada. Não vai mais na igreja, não quer mais saber de Deus. Está pendendo aí, indo para outro lugar, porque ele não veio solucionar o meu problema. Então ele está falando aqui de quê? O Pai o enviou para que ele venha e todo que nele crer nele. Repito mais uma vez, por que não em Buda? Por que não crer em Iemanjá? Ele poderia ter dito isso. Ele veio do céu para que todo que nele crê em Iemanjá tenha vida eterna. E por que não? Vocês já pararam para pensar nisso? E Jesus agora está com exclusividade. A exclusividade é essa. É nele que tem que crer. Não pode crer em outro, não. Se não crer nele, está frito. Tem que crer nele. E se não crer nele, mas por que nós temos que crer nele? Por que eu tenho que crer em Jesus? Por que eu não posso crer em Iemanjá? Ela está dizendo que é porque Jesus tem poder de salvar. Salvar de quê? Da enchente? Só ele tem poder de me salvar de toda enchente? Ou de um tiro que o cara tá, aí ele tem o poder de me salvar e aí desvia a bala? Vocês já pararam para pensar nisso? Aí ela disse que não. Porque se vocês não tiverem uma compreensão, vocês vão ficar assim, bem, as apalpadelas, como Vanúzia disse, né? Agora está aqui mancando para lá, outra hora está para cá. Aí agora, você é de onde? Agora eu estou congregando em tal lugar. Agora eu estou congregando em tal lugar. Agora não, agora eu sou espírita. Agora eu sou budista. Agora eu sou... sabe lá o que mais? E por que
você não pode ser espírita. Qual o problema? Não tem feito mal a ninguém, só faz caridade. Então, quando Jesus está dizendo que ele desceu do céu, significa que lá no céu habita o Deus verdadeiro. Se você for olhar em qualquer religião, nenhuma religião vai dizer que o Deus deles veio do céu. Eles são criados por eles. Eles criaram esses deuses. Entenderam o que eu acabei de dizer aqui? Porque esse Deus que nós adoramos é um Deus que não foi criado por mãos humanas. Ninguém o criou. Ele é incriado. Ele sempre existiu. Essa paradinha é só para você pensar. Nós estamos dizendo: vem, Senhor Jesus, um Deus que veio do céu, que ninguém o criou. Os outros foram todos da criação da mente humana. Buda é criação do homem. E Iemanjá é criação do homem. Shiva, que é o deus dos indianos, é criação humana. Jesus é incriado. Antes de Jesus vir ao mundo, via aqui, lá no céu, só existia um Deus. E nada existia. Vamos lá, João, capítulo 1. João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Já encontraram já, né? No princípio era o verbo. Então eu vou trocar o verbo aqui, porque o verbo significa a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então eu vou colocar o nome Jesus para ficar melhor. No princípio era Jesus. E Jesus estava junto de... E Jesus era... E ele estava no princípio junto de... Tudo foi feito por ele. E sem ele nada foi. Tudo foi feito por ele. E sem ele nada foi feito. Antes de Jesus vir, quem é que habitava no céu? Quem que habitava no céu? Deus, né? Esse Deus, agora nós sabemos que é um único Deus. Em quantas pessoas? O primeiro a quem? O segundo?
O terceiro, são 3 deuses. É um em 3 distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade está lá no céu. E no capítulo 1 do livro do Gênesis, lá começa a dizer assim. Vamos pegar? Gênesis. É o primeiro livro agora da Bíblia. Gênesis vem de Gênesis, né? Início. Eu não vou pegar tudo aqui, mas aqui vai dizer assim, olha. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí Deus começou a dizer assim: faça-se e a luz foi. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz do dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se o firmar entre as águas e separe uma. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daqueles que estavam por cima. E assim ele fez. Deus chamou ao firmamento o quê? Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o segundo dia. E Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar. E apareceu entre eles, e aparece o elemento árido. E assim se fez. E Deus chamou o elemento árido de... E ao juntamento das águas, e Deus viu que isso era, não vou ler tudo, para vocês entenderem, a Santíssima Trindade está no céu, habitando no céu, e em um determinado momento, lá na eternidade, Deus disse: faça-se isso, faça-se aquilo, faça-se a terra, faça-se o mar, faça-se a lua, faça-se o sol, faça-se, e terminou criando o homem. Esse é o Deus verdadeiro. Ninguém o criou. Ele sempre existiu. Ninguém o criou. Ele sempre existiu. Só que Deus está lá no céu e ele olha cá para a terra e ele começa a observar assim. Lá na África, os africanos prestando um culto aos deuses que eles criaram, mas não era um culto prestado a ele. Ele olha lá na Oceania, a mesma coisa. Os aborígenes lá, adorando, criando os seus próprios deuses lá. Ele olha lá na Mesopotâmia, a mesma coisa. Ele olha lá na Grécia, os gregos adorando aqueles deuses dele. Ele olha aqui para o Brasil, estão os indígenas adorando os seus deuses. Aí Deus olhou de lá de cima e fez assim. Não que fez assim, eu estou fazendo um teatrinho aqui para a gente entender melhor. E está tudo errado. Em vez de eles prestarem um culto a mim,
eles estão prestando culto a deuses que eles criaram. E é interessante que muitas coisas desses deuses estão relacionadas aos 4 elementos da natureza. Quais são os 4 elementos da natureza? A água, o ar, a terra e o fogo. Vocês já viram por aí o pessoal falando assim, mãe terra? É por isso. A mãe terra. Você já viu que tem pessoas que estão agora indo lá nas árvores e estão assim, como que adorando as árvores? Tudo errado. Por que os 4 elementos da natureza ficou tão importante na vida dos povos? Porque, olha, eles deduziram assim: a água, sem a água o ser humano consegue sobreviver? Acabe a água aqui em Fortaleza para você ver. O que é que vai acontecer conosco? Vamos morrer, não é isso? Então, se nós precisamos da água para sobreviver, e sem a água todos nós morremos, então a água é o quê? Deus. Então a água passa a ser Deus. A terra, nós precisamos da terra para sobreviver? Sem a terra nós não vamos poder cultivar as coisas. E não cultivando nós vamos fazer. O que é que vai acontecer conosco? Nós vamos. Então a terra é o quê? Fala forte. Isso. O ar. Né? Se todo mundo aqui fizesse assim, o que é que iria acontecer conosco? Então, se nós precisamos do ar, e sem o ar nós morreremos, então o ar é... E o fogo? O fogo serve para esquentar, o sol esquenta, né? Sem o sol, isso aqui viraria uma geladeira. E aí não ia dar para colocar o... Como é o nome, Vanusa, daquele negócio? Vanusa, como é o nome daquele negócio que a mulher estava falando ontem? O chup-chup, como é que chama? Como? O din-din, é din-din? Então não vai dar. Nós vamos virar o din-din. E nós vamos Nós precisamos do... Então, se nós precisamos do sol, então o sol O sol é Deus? A água é Deus? A terra é Deus? O ar é Deus? O que é que a água é, o ar, o fogo e a terra em relação a Deus? A água é o quê? O ar é o quê? É criatura. Então, os homens começaram a adorar a criatura em vez de adorar a quem? Ao Criador. E aí eles começaram a prestar culto às criaturas. Por isso que quando os espanhóis chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os indígenas adorando o sol, que dava o nome de Guaraci.
a lua, que dava o nome de Jaci, a água, que dava o nome de Iara, a deusa das águas, a Iara. Eles precisavam o quê? Deixar de adorar Guaraci, deixar de adorar Jaci, deixar de adorar todos a Iara e adorar o Deus único, aquele que veio do céu, aquele que não foi criado, aquele que é incriado, aquele que é o criador de todas as coisas. Mas para que os povos pudessem adorar o Deus verdadeiro, era preciso que Deus se mostrasse. Compreenderam o que eu falei aqui? Era preciso que o Deus que está nos céus, ele viesse aqui e dissesse: opa, tudo errado sou eu. Nada de Guaraci, nada de Iara, nada de Jaci, nada de Júpiter, lá nos gregos e nos romanos. Nada deles. Para as pessoas se voltarem para o Deus verdadeiro, ninguém poderia se voltar para o Deus verdadeiro se o Deus verdadeiro não se apresentasse. Gênesis capítulo 12. Agora, Gênesis. Vocês estão compreendendo, não estão? Estão entendendo? Entendo que eu comecei a pregação dizendo assim: por que nós não dizemos vem Guaraci? E nós estamos dizendo vem Senhor? Era para nós dizermos vem Guaraci. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão estava lá na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Lá na Mesopotâmia, eles tinham os seus deuses. E Abraão, por uma inspiração divina, não é que ele tenha visto Deus com seus próprios olhos, mas por uma inspiração divina, Deus disse: larga tudo isso e eu quero te enviar para um lugar diferente. E é a partir de você que eu vou formar um povo. Porque Sara era o quê? Sara era estéril. Vocês sabem quantos anos Sara tinha quando Deus chamou Sara? 65 anos. E sabe quantos anos Abraão tinha quando Deus chamou Abraão? 75. E Deus disse que a partir de Abraão e Sara, ele ia dar uma grande descendência para ele. Vocês já viram uma mulher de 65 anos grávida? Deus chama uma mulher de 65 anos
para gerar uma nação. Até ali a senhora fez assim. Ela tinha 65 anos quando ela foi chamada. Vocês sabem quando foi que ela deu o primeiro filho? Ela gerou o primeiro filho que se chama, qual o nome do primeiro filho que Sara teve? Isaac. Você sabe com quantos anos ela estava quando ela deu à luz a Isaac? 25 anos depois. Ela estava com quantos anos? Quanto? 90. Com 65, já era assim. É impossível. Com 90, minha mãe está com 88. Faltam 2 anos para chegar a 90. Minha mãe velhinha daquele jeito, de barriga grande, dando à luz. É inacreditável, não é? É por isso que o Deus verdadeiro pode fazer com que uma mulher de 90 anos possa ter um filho. Isso é um milagre. Só o Deus verdadeiro. Iemanjá fez isso? Buda fez isso? Oxalá fez isso? Júpiter fez isso? Com 90 anos ela dá a luz ao seu filho Isaac. Toda vez que Abraão desanimava desse filho que Deus tinha prometido dá-lo, ele olhava para o céu e Deus dizia assim: olha para o céu. Aí sim. Aí você está vendo, Abraão, esse monte de estrelas no céu? Sim. Aí Deus dizia: a descendência que você vai ter de filhos vai ser igual às estrelas do céu. Quando ele desanimava, ele ia para a praia e Deus dizia: está vendo os grãos de areia, Abraão? Sim, estou vendo. O número de filhos que você vai ter vai ser muito maior do que os grãos de areia. Isso fazia com que Abraão se animasse, mas só foi 25 anos depois. É por isso que ele é chamado o pai da fé, porque tem que ter muita fé para você encontrar uma mulher de 65 anos e dizer: é de você que virão os meus filhos. Nem ela acreditou na hora que os anjos vieram e falaram para ela: é o ano que vem que você vai ficar grávida, você vai dar à luz o ano que vem. Aí ela disse assim: murcha como eu estou? Como é que eu vou dar à luz murcha como eu estou? Aí ela sorriu. Aí o anjo disse: você está rindo? Ela: não estou rindo não. Porque para ela era impossível ela dar um filho. O Deus verdadeiro tem a capacidade de fazer com que uma mulher de 90 anos ela gere e dê um filho. Estão entendendo? Só que quando Deus falou de descendência, ele estava falando que a partir de Abraão e Sara viria a descendência. A partir de Abraão e Sara viria Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí os profetas começaram a falar que uma virgem daria à luz a um filho. Por quê? Jesus, ele veio para nos salvar da idolatria, nos salvar do pecado,
nos salvar da morte. E ele precisava morrer. Deus morre? Eu estou perguntando, respondam. Deus morre? Não. Deus é espírito. Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Mas a única forma para Deus nos salvar tinha que ser morrendo. Porque o pecado de Adão e Eva foi um pecado tão grande, tão imenso, e eu vou dizer assim, do tamanho de Deus, que para o homem se reconciliar com Deus, teria que ser uma pessoa como Deus. Não podia ser qualquer pessoa. Não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser Deus. Mas Deus não morre. Mas Deus tinha que morrer, porque a única forma de redenção do ser humano tinha que ser com a morte de Deus. Por isso, que no capítulo 7 do livro de Isaías, Isaías vai dizer assim: uma virgem dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus com. Uma virgem dará à luz a um filho, e esse filho é Deus. Não podia ser qualquer pessoa. Deus tinha que ter uma natureza humana para morrer e me salvar, oferecer. Ele precisava ser oferecido em sacrifício para que houvesse a reconciliação nossa com Deus, porque nós ofendemos a Deus, e além de nós ofendermos a Deus, nós começamos a servir a outros deuses e não a Ele. O senhor compreendeu? O senhor que está aí de óculos aí olhando para mim? O senhor entendeu? Aí naquela noite, né? Dia 24, dia 25, nas vésperas do dia 25 à noite, naquela noite que já era, na verdade já era o dia 25, aconteceu aquele grande momento que ele nasceu. 9 meses antes, um anjo veio e falou para essa virgem: olha, você foi escolhida para ser a mãe de Deus, você quer? Mas como que vai acontecer isso? Eu não conheço homem nenhum, porque para uma mulher gerar um filho, ela precisa de quem? De um? Você já viu mulher tendo filho sem homem? Ainda que seja no vidro lá, mas precisa do homem. Cara, mas eu não conheço homem nenhum. Fica calma, no estresse. O Espírito Santo virá sobre você, e aquele que for gerado no seu ventre será chamado Filho do Altíssimo. Agora Deus, que não podia ser visto,
ele passa a ser visto 9 meses depois, quando ele nasce. E os primeiros que viram foram quem? Maria, a mãe, José, depois quem? Os pastores, depois os 3 reis magos, e depois todo o povo de Israel começou a olhar para aquele homem e começaram a ver que aquele homem era diferente. Então agora nós temos um Deus que tem 2 naturezas, uma divina e a outra a humana, para morrer, porque Deus não morre, então ele precisava de uma natureza humana para morrer. Aí agora ele morre, porque o Pai não tem natureza humana, então não podia morrer. O Espírito Santo não tinha natureza humana, não podia morrer. Então, Jesus tinha 2 naturezas. Ele é perfeito homem e perfeito Deus. Então, ele se oferece em sacrifício na cruz. E agora, antes dele ser oferecido em sacrifício, ele faz algumas coisas que nenhum Deus fabricado pelos homens fizeram. Primeira coisa, ele anda sobre as águas. Um ser humano consegue andar sobre as águas? Buda andou sobre as águas? Iemanjá andou? Guaraci andou? A lua andou sobre as águas? O sol andou sobre as águas? A mãe terra andou pelas águas? Quem andou sobre as águas? Então, se ele anda sobre as águas, só Deus pode fazer isso. Multiplicou os pães. Shiva multiplicou os pães? Buda multiplicou pães? Ogum multiplicou os pães? Júpiter multiplicou pães? Quem multiplicou os pães? Então, se um ser humano multiplica os pães, ele não é simplesmente um ser humano, ele é quem? E transformar a água em vinho, hein? Quem consegue transformar a água em vinho? Buda transformou a água em vinho. Então tira a Buda da tua casa, né? Para que você tem aquele Buda na casa e fica passando a mão na barriga para ganhar dinheiro? Se ele não é Deus. Ele transforma a água em vinho. Então ele é. E o último evento que ele fez foi esse. Ele morre, colocam ele no túmulo e no 3º dia ele ressuscita. E os apóstolos pensavam que era um fantasma, eles vão, seguram, ele manda pegar, pega em mim, não sou eu mesmo. Então aquele que foi morto na cruz, ele já havia dito que no 3º dia ele ia ressuscitar. E realmente no 3º dia ele ressuscitou. E eles viram, ficaram 40 dias com ele. E depois ele ele vai para o céu. Então esse é Deus. Vocês compreenderam porque vocês não precisam ficar batendo tambor mais? Vocês entenderam porque vocês não podem ficar evocando os mortos?
Vocês entenderam? Porque Guaraci, os índios não podiam ficar adorando Guaraci, porque Guaraci é criatura e não é o Criador. E os jovens hoje nas faculdades, quando vão estudar, os professores ateus que não acreditam em Deus ficam dizendo que a religião católica é opressora e oprimiu os indígenas, e eles agora, nós temos que deixar assim, que eles adorem a Guaraci, a Jaci, a Iara, porque eles têm direito. Por que a igreja católica tem que ser aquela que todo mundo tem que dizer que ela é a melhor, ela é a certa? Simplesmente por causa disso. Porque o fundador da igreja católica é Jesus Cristo, não é Guaraci. Ela não veio, Guaraci não veio do céu. Então agora aqui eu estou dizendo para vocês uma coisa. Essa história de que todas as religiões levam ao céu é balela. Porque a única religião que pode levar a pessoa ao céu é aquela que adora a Santíssima Trindade e que adora Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus, os outros não são. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, ninguém vai ao, senão é por Guaraci, é por Buda, é por Iemanjá, é por Iara, é por Shiva. Estão entendendo por que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu se não for por ele? É por causa disso. É por isso que eu me orgulho de ser católico. É por isso que eu não posso deixar de ser católico. É por isso que eu não posso deixar de ser católico. Vocês entenderam tudo que eu falei? Entenderam? Está bem compreensivo? Se há alguns anos eu voltar aqui e encontrar você batendo tambor, eu vou te dar uma surra. Porque não tem cabimento você abandonar a igreja católica para bater tambor. Porque isso era para os ignorantes. Agora eu vou encerrar, porque a menina disse que já tem 5 minutos ali. Eu vou encerrar lendo uma passagem dos Atos dos Apóstolos, que é o resumo de tudo o que eu acabei de dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. São Paulo estava pregando em Atenas, aonde existiam todos os tipos de deuses pagãos. Aí Paulo, diante de todos os deuses que tinha um lugar que não tinha nenhum deus. Aí Paulo diz assim: eu vim apresentar a vocês o Deus desconhecido. Aí São Paulo começa a dizer assim, versículo 24, vamos lá. Atos dos Apóstolos, versículo 17, versículo 24. Olha que quando eu for lendo, vocês agora vão ter uma visão diferente do que ele está falando, a partir do que eu acabei de falar. Olha só como é que ele diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. Ouviram o que eu falei?
o Senhor do céu e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele que dá a todos a vida, a respiração, está vendo? O Deus do ar. Quem é que dá a respiração? É Ele que nos dá a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou os povos, os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas. Pois, na verdade, Ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida. Não é Buda, é nele que nós temos a vida. Deixa eu ver aqui que eu me perdi, fui olhar para vocês, né? Ele fez nascer um homem por todo o gênero humano, para que habitasse sobre a face da terra. Fixou os povos, tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas. Pois, na verdade, Ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos Deus, como garantia disso, o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. E quem foi esse homem que ele ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo. É esse que nós estamos dizendo, Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Podemos ficar em pé agora? Entenderam por que nós estamos dizendo Maranatá? Vem, Senhor Jesus. Nós poderíamos estar aqui dizendo, vem, Mãe Terra. Vem, Ogum. Vem, Buda. Vem, Danubis, que é os deuses, um dos deuses dos egípcios. Nós estamos dizendo, vem, Senhor Jesus, porque só nele há salvação. Só há um intercessor, só Ele é o Salvador e Redentor. É por isso que nós estamos aqui. Nós poderíamos estar num terreiro de Umbanda, mas nós não estamos num terreiro de Umbanda, porque lá são de falsas religiões. Nós estamos aqui porque nós adoramos o Deus verdadeiro. Na segunda parte da pregação, aí nós vamos entender agora por que Jesus disse para os apóstolos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entendeu? Vem, Senhor Jesus.